Hoje eu tava na academia e enquanto eu tava fazendo a esteira, eu gosto de colocar algum podcast, algum vídeo, alguma coisa no YouTube que me traga algum insight. E coloco alguma coisa aleatória que normalmente já aparece no meu feed e fico escutando enquanto eu vou ali correndo ou então caminhando, dependendo do ritmo do meu exercício. E no vídeo que saiu hoje, o YouTuber tava falando de um assunto razoavelmente interessante, porém no início ele tocou num ponto sobre a importância de falar inglês. E ele citou, por exemplo, que quem não fala inglês está muito atrasado, está 10 anos atrasado em relação aos competidores no mercado de trabalho. E ofereceu um curso de inglês lá, vendendo as coisas dele e tal, faz parte do negócio. Mas esse insight me fez ter vontade de falar sobre isso, de gravar um vídeo sobre esse tema, porque eu trabalho numa grande multinacional americana, sediada aqui no Brasil, e existem vários pontos de vista em relação a esse tópico de falar inglês. Vou separar aqui, por exemplo, primeiro, tomando como verdade de que todo mundo na minha bolha, né, na minha bolha dentro da empresa, fala inglês. É uma verdade, mas não é uma verdade. Ao longo do vídeo vai ficar mais claro. É muito interessante que todo mundo que eu conheço do trabalho ou círculo próximo de amizade fala inglês em um nível considerado avançado ou fluente, e isso acaba distorcendo um pouco a minha percepção sobre o falar inglês, né? No universo da engenharia, no meu caso, é uma habilidade fundamental para você poder estudar, trabalhar, executar suas funções, ter acesso aos conhecimentos no topo, no estado da arte, né? Digamos assim. E a gente acaba pensando que não, é normal, todo mundo fala inglês, então é uma coisa normal. Mas dentro da empresa eu observo que, por exemplo, tem um incentivo gigantesco para as pessoas melhorarem o inglês. Gigantesco, teste de nível várias vezes durante o ano, oferecem cursos, oferecem treinamentos, afeta a performance. Quem não sobe o nível de inglês na hora da avaliação de performance tem uma nota diminuída, e isso acaba afetando o bônus no final de ano e tudo mais. E é muito louco que num país como o Brasil a gente considera normal falar inglês, sendo que na verdade é o contrário. Quando eu olho um pouco mais para fora da empresa, é raríssimo um engenheiro falar inglês fluente. A gente tem essa sensação de que não todo mundo fala inglês porque a gente está dentro de uma bolha, mas é muito difícil contratar. E recentemente, inclusive, eu recebi pedidos de recomendação para indicar alguém. Eu indico algumas pessoas, porque no meu ciclo próximo de universidade a galera costuma ter um inglês bom. Mas é muito difícil, a gente vê o desespero da liderança, dos gestores, quando alguém pede demissão ou quando alguém sobe de cargo e precisa repor um funcionário naquela função, como é difícil encontrar alguém que fale inglês. E isso me traz uma outra reflexão, agora partindo do pressuposto que não é verdade o que eu falei, né? Que não é todo mundo que fala inglês. Assim que eu entrei nessa empresa, eu era muito exigente com o meu nível de inglês. Tinha feito teste de nível, IELTS, tirei fluente lá, nível C1, que não é o fluente mais top, mas é algo. E eu pensei, tenho que, como diz o pessoal na Bahia, tenho que brocar, tenho que ser o melhor aqui, falar muito bem. E quando eu encontrei os colegas de trabalho, o pessoal que estava acima na gestão, na liderança, não foi bem assim, né? Eles falam inglês, obviamente, podem se comunicar, tem um nível ali avançado, intermediário para avançado, mas na verdade o que a gente encontra no mercado de trabalho, das pessoas que dizem e que são rotuladas como falantes de inglês, é que não fala isso tudo não, viu? A gente se cobra muito quando está na universidade ou quando ainda não ingressou no mercado de trabalho, mas quando você chega lá você vê que tem um nível razoável, às vezes tá abaixo de razoável, e tá tudo bem, sabe? Então é muito interessante também observar que eu, quando entrei na empresa, caramba, velho, eu pensava que meu inglês era ruim, mas na verdade é melhor que de 2 níveis acima de liderança do que eu tô. Então eu já dei uma tranquilizada, não relaxei, óbvio, mas me deu um nível de confiança muito grande para falar sem pressão.
E melhorei muito meu inglês também desde que eu entrei na empresa, porque realmente a gente precisa diariamente para estar falando tanto com a liderança norte-americana quanto com fornecedores, etc. Parte do dia a dia do trabalho. Porém, sempre fica aquele questionamento: como fazer para cobrar inglês do mercado quando você vai contratar num país que as pessoas mal falam português, num país que tem analfabetismo funcional aí, a rodo, à torta e à direita. Não vou falar com dados porque não tenho dados, mas a gente vê aí, só você olhar qualquer comentário de publicação de Instagram, post de YouTube, tudo interpretado errado e as pessoas muito agressivas, claramente não entendem ou muito acaloradas. Isso é um sinal de que não são pessoas letradas, porque uma discussão, um debate faz parte ter pontos antagônicos, né? Mas enfim, não é esse o tema do vídeo. Então, como que faz pra gente trazer profissionais com essa skill, com essa habilidade para a empresa? E a resposta é que ou tem que pagar muito, que normalmente não faz parte, né, da cultura corporativa. Não se paga muito por isso, normalmente se paga por tempo de experiência ou por algo assim, mas pelo inglês, não. Ou você tem que investir realmente, que é o que acontece, pelo menos na empresa que eu trabalho, em capacitar o pessoal. A galera entra bem verde, normalmente como estagiário ou cargos similares a estagiário, dependendo do nível de formação, e já recebe uma pressão bem grande para evoluir no inglês. E quem vai evoluindo vai crescendo dentro da empresa, e quem não vai evoluindo vai saindo. Conforme vai acabando os contratos, essas pessoas não vão sendo contratadas. E é bem louco ver que, por exemplo, o diploma da pessoa não tem tanta relevância comparado à capacidade dela de se comunicar. E isso não vale só para o inglês, tá? Mas principalmente em empresas assim que tem essa necessidade do dia a dia a pessoa se comunicar em inglês. Mas de uma forma geral, se você não consegue se comunicar bem, o fato de você ser um bom profissional, de você ter suas experiências, de você ter capacidade, não é que não vale nada, mas tem uma relevância bem pequena na hora de você ser avaliado, seja para ser contratado, promovido e ter oportunidades de crescimento, de viagens, de programas internos, externos, enfim, de qualquer coisa boa do universo corporativo e do mercado de trabalho. E eu me lembro de uma vez eu voltei para minha universidade, para minha alma mater, a convite para dar uma palestra sobre as minhas experiências, e eu lembro que eu toquei nesse assunto também. Falei de outras coisas, também da vivência, do setor que eu trabalho, mas pontuei bem forte que aprenda inglês para ontem. Não importa o método, não importa se você gosta de estudar por Duolingo ou por vídeos do YouTube, vendo série, fazendo curso. Cada pessoa tem uma dinâmica diferente e tem algo que funciona melhor ou pior. Mas não importa o meio, importa o fim. Fale inglês, desenvolva habilidades de comunicação e é mais ou menos essa mensagem que eu tenho para deixar hoje. É mais uma reflexão, eu tava aqui pensando, faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo mais longo. E é isso aí. Se você gostou, deixa seu comentário aí com sua opinião, gostando ou não, concordando ou discordando, pode me xingar. Se inscreva se você achar que vale a pena. Não sei a partir de quantos inscritos você vira youtuber, eu não me considero isso, mas faz pouco tempo eu acabei de completar 500 seguidores. Tô muito feliz com isso, porque significa que tem uma galera aí que acha que é legal o que eu tô produzindo aqui de conteúdo. Estimula a gente a continuar fazendo. E vamos que vamos. Um abraço, tamo junto, valeu!